Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tem o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade e ficava fora em lugares desertos, e de toda a parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Marcos capítulo 1, versículo 40. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tem o poder de curar-me. É tudo que tem que estar no nosso coração. Jesus, Senhor, se queres, tem o poder de curar-me. Aí Jesus dá a resposta, versículo 41. Jesus, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. Eu quero, fica curado. Se queres, Jesus quer. Se queres, tem poder para me curar. Jesus quer e Ele tem poder. Da parte de Jesus, Ele quer e Ele tem poder. E Jesus olha para todos nós, cheio de misericórdia. Agora, queridos, olha a atitude do leproso. Ele foi até Jesus, ele saiu. Não acha que é fácil um leproso sair costurando a sociedade, ainda mais Jesus de Nazaré, homem cheio de seguidores, o filho do homem, né? Porque Jesus, ele não era um fantasma, ele mesmo disse isso, quando ele ressuscitou: não, põe a mão aqui, Tomé, põe a mão aqui, põe a mão nas minhas chagas, no meu lado. Eu não sou um fantasma, um fantasma não come e bebe. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e ninguém via a divindade de Jesus, porque a divindade dele é invisível, inclusive na missa. Na Santíssima Eucaristia você não vê a divindade de Cristo. Na pregação aqui do Evangelho, no sacerdote que te perdoa, no sacerdote que te aconselha, no sacerdote que consagra, você não vê a divindade de Cristo. Por isso que as pessoas se escandalizam dos padres, das fraquezas dos padres. Por isso que as pessoas se escandalizam da Eucaristia, porque há uma parte de cristãos que são escandalizados com a Santa Missa, com a Eucaristia. Os protestantes escandalizam da gente dobrar os nossos joelhos, incensar a hóstia consagrada presente no ostensório, celebrar a missa, prestar um culto total de adoração, aquilo que muitos dizem ser um pedaço de pão, mas não é um pedaço de pão. Minha carne é verdadeiramente uma comida, o meu sangue é verdadeiramente uma bebida.
O pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Se não comerdes a minha carne e não beber o meu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. E os judeus se escandalizaram da pregação de Jesus a respeito do pão da vida, a respeito dele ser o alimento dos homens. Jesus não é só salvador dos homens, queridos, Jesus é alimento do ser humano. Quando Jesus nasce em Belém, Bethlehem, Belém significa casa do pão, Bethlehem, casa do pão. Jesus se fez homem, e se fazendo homem, se faz alimento do homem. Isso é escândalo, escândalo para muitos judeus. João capítulo 6, e a partir daquele momento, João 6, versículo 66, né? Ó, 666. A partir daquele momento, muitos se escandalizaram dele e já não seguiam mais. Muitos dos seus discípulos já se escandalizaram dele e não o seguiram mais. E Jesus, mestre, dono de si, né? Senhor de si mesmo, das suas emoções, das suas palavras, das suas ações, ele olha para os discípulos, para os apóstolos e diz: vocês também querem ir embora? Vocês também querem ir para a casa de vocês? Podem se retirar, podem ir. E São Pedro toma a frente, toma a palavra e diz, João 6, versículo 68, a quem nós iríamos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. E daquele momento em seguida houve uma ruptura no colégio dos apóstolos, dos discípulos. Aqueles que creram em Jesus eucarístico permaneceram. Aqueles que acharam que esse discurso era duro demais foram embora. Só que o Evangelho de São João coloca um detalhe para nós. Jesus diz assim, João 6, versículo 71, 71. Jesus pergunta aos apóstolos, não foi eu que escolhi todos vocês, os 12? Sim, Senhor, foi o Senhor sim. Contudo, um de vós é um demônio. Jesus não disse que Judas estava com o demônio, Jesus chamou Judas de demônio. Por quê? Sendo um homem, Jesus chama ele de um demônio, porque a palavra demon significa aquele que se torna inimigo de Deus. Judas era apóstolo e inimigo de Jesus, inimigo da doutrina de Cristo, inimigo dos pensamentos de Cristo, inimigo do querer de Cristo, inimigo da unidade de Cristo. Judas é o pai de todos os hereges, porque heresia é uma inimizade com a sã doutrina da salvação. Judas também é o pai daqueles que são cismáticos, que desconfiam de Cristo. Judas desconfiou de Jesus o tempo inteiro. Aqui que mora o perigo, meus irmãos. Judas desconfiava de Jesus e não dele. Nós precisamos desconfiar de nós mesmos. Quando Jesus foi instruir Santa Faustina no combate espiritual, na batalha espiritual, está no parágrafo 1760 do Diário de Santa Faustina, Jesus diz assim: minha filha, desconfie sempre de si mesma. E Santo Agostinho diz, aquele que confia demasiadamente em si mesmo é pior do que um demônio. Judas estava completamente certo das suas ideias, dos seus critérios, da sua percepção e dos seus julgamentos. Satanás também é assim. Satanás está sempre certo. Satanás tem razão de tudo. O errado na história é Deus. Por isso que o demônio é inimigo de Deus, e todos os homens
que são muito certos de si mesmos, todos os homens que têm a conduta da sua própria vida alheia aos mandamentos, alheia à moral, alheia à ética católica, alheia à tradição, alheia àquilo que é o bem comum, que é o Espírito Santo colocando no coração de cada um. Todo ser humano que é assim se assemelha aos demônios. Por isso que Jesus, não cheio de raiva, não cheio de ira, mas cheio de razão, cheio de verdade, ele diz, João 6,71, não escolhi eu os 12? Sim, Senhor, contudo um de vós é um demônio. E São João acrescenta, ele falava de Judas Iscariotes, aquele que o devia trair, aquele que iria trair. É próprio do inimigo ser traiçoeiro, é próprio do inimigo de Deus ser um traíra. E as pessoas que são traíras, as pessoas que traem o amor de Deus e o amor também do próximo, se assemelha aos demônios. Porque o demônio é traíra desde o princípio, ele é fingido e dissimulado desde o princípio. Tanto é que a Sagrada Escritura, para nos mostrar a figura do demônio, coloca uma serpente, né? Você já viu documentários sobre serpente? Às vezes eu gosto de ver, né? Esses documentários de serpente. Você viu o jeito que o bicho age? Como diz a minha avó, você viu o jeito que o bicho age? O bicho age escondido, o bicho age na artimanha. A cascavel, por exemplo, tem um guizo, né? O finalzinho da cauda dela tem um guizo, e ela começa a bater o guizo, fazer barulho com o guizo, vai mexendo com o guizo como se fosse uma minhoquinha, como se fosse um bichinho. Aí o passarinho acha que aquilo ali é um alimento, é um cafezinho da manhã facinho, no meio do deserto, no meio da areia, e ela está escondida com a sua cabeça, com o seu corpo escondido na toca, só põe a cauda para fora e mexe o guizinho. Aí vem o passarinho, vem o ratinho, vê o que é, o coelhinho, e ela vai e dá o bote. É assim que Satanás faz conosco. E todas as pessoas traíras, fingidas, dissimuladas, são desse jeito. Na frente elas conversam, elas lisonjeiam, te elogiam, e tatatá, e tapapá, e parará, e vem, e rodeia, e sorrisos, e fotos, e tapinhas nas costas, e por trás, porque estão cheias de si mesma, porque não desconfiam da sua própria maldade, por trás, nos bastidores, escondidos, vão destilando o seu veneno. Se nós quisermos ser curados, como esse leproso, primeiro passo, reconhecer a doença. Nós todos somos necessitados de Jesus misericordioso. Jesus quer curar, Jesus pode curar, e Jesus é cheio de misericórdia. Então, por que nem todos são curados? Primeiro, porque nem todos se reconhecem doentes. Segundo, porque nem todos têm a disposição de ir até Jesus. Terceiro, porque nem todos confiam que Jesus pode curar, e as pessoas vão vivendo no seu comodismo, vão vivendo mergulhado nas suas doenças, nas suas misérias, não vão ao encontro de Jesus e continuam do mesmo jeito. Só que a doença, seja a doença espiritual, seja a doença física, ela pesa sobre nós, ela tira a nossa alegria, ela tira a nossa capacidade de viver, tira a nossa capacidade de sonhar, e a pessoa começa a voltar cada vez mais para si mesma. Os padres da igreja, eles dizem assim, que o pecado nada mais é do que estar constantemente voltados a si mesmos,
Curvatus in si, diz Orígenes, o pecado é debruçar-se sobre si mesmo. Esse homem era leproso, ele sofria, ele ardia nas suas chagas e ele não tinha esperança. Era ele e as suas feridas. Ele viu a esperança passar, ele viu Jesus passar, e Jesus, cheio de misericórdia, cheio de bondade, tocou nele, olhou para ele, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. É isso que Jesus, nosso Senhor, quer fazer com aqueles que não se escandalizam dele. Lucas capítulo 11, versículo 6. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza por causa de mim. Dentro da igreja católica, digo mais, dentro do cristianismo, que abrange ortodoxos, orientais e protestantes, dentro da igreja católica, dentro da igreja ortodoxa, dentro do protestantismo, existem muitas pessoas escandalizadas de Jesus, assim como Judas desconfiou do amor de Deus, se tornou pai de todos os hereges. Judas tinha o pé atrás com Jesus, cismático. Judas abandonou Cristo e correu para a forca, apostasia. Meus irmãos queridos, se quisermos verdadeiramente seguir Jesus, precisamos reconhecer que somos doentes, leprosos, e ir ao encontro dele. Jesus cura o homem e envia ele aos sacerdotes. Vai apresentar-te aos sacerdotes como ensina a lei de Moisés. O padre Rufus, aquele padre exorcista indiano que vinha muito no Brasil na Canção Nova, Padre Rufus tinha um dom de cura e libertação, de cura interior extraordinário. Padre Rufus chegou um momento da vida dele que ele não manuseava nenhum livro mais, exceto a Bíblia. Ele era doutor em Bíblia, rodava o mundo inteiro pregando. E o Padre Rufus dizia que a maior fonte de cura interior e de cura física para todos nós é o sacramento da confissão. No itinerário desta cura, desse leproso, e olhando aqueles que seguem Jesus, são católicos, ortodoxos ou protestantes, e não são plenamente transformados, vemos aí um duplo movimento. O leproso fez não o que ele queria fazer, mas o que ele devia fazer. O problema da nossa vida hoje, principalmente século 20 e 21, a gente só faz o que a gente quer. Não sei se você sabe, você que ouve a homilia do Padre Braulio, você sabe, porque a máxima do satanismo moderno é essa: faz o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Era o lema de Aleister Crowley, depois assumido por tantos cantores, né? Como Bob Dylan, como o movimento hippie dos anos 60, aqui no Brasil também o movimento hippie que alcançou os anos 60, 70, encabeçado pelas músicas e pela filosofia de Raul Seixas. Tanto é que está nas músicas: faz o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. É uma zombaria dos mandamentos. E gente, nós vivemos numa sociedade assim. As pessoas com que nós convivemos são assim. Elas não têm parâmetro moral, e pior, estão dentro da igreja. Antigamente, já vou terminando. Antigamente as pessoas iam fazer coisas feias, coisas erradas, elas escondiam para fazer coisas erradas.
Hoje as pessoas fazem coisas que são contra o Evangelho, contra o Antigo e o Novo Testamento, e elas estão na igreja e elas querem bênçãos de Deus. Isso eu não estou falando da questão de gênero, não, é muito mais abrangente. O gênero é só um quadradinho do mosaico. As pessoas fazem o que elas querem e o que elas não querem, e elas querem ser abençoadas. Deus tem que olhar para ela: parabéns, meu filho, parabéns, minha filha, papai é bonzinho, viu? Não tem nada para corrigir, nada. A igreja não pode corrigir ninguém, a igreja não pode ensinar ninguém, a igreja só tem que aprender com os pecadores. Isso é um escândalo. Isso é o cúmulo do absurdo, e é a sociedade que vivemos. Por isso que nós estamos chegando perto de um embate das forças da luz contra as forças das trevas, e das duas uma: ou isso vai se transformar num grande martírio, ou então quem vai nos ensinar a viver são os malignos. Eles vão dizer como nós temos que ser, e nós temos que obedecer, porque nós católicos, nós não temos o direito de ensinar ninguém, porque se a gente ensinar as pessoas, se a gente corrigir as pessoas, se a gente mostrar a moral, a lei de Cristo, nós somos intolerantes, nós somos radicais, nós fazemos acepção de pessoas, nós somos rotulados como pessoas retrógradas, como antiquados, obscurantistas. Então, para que a gente seja bonzinho e aceito pela sociedade e aceito pelos maus cristãos, a gente tem que fazer tudo o que eles acham certo, entendeu? A gente tem que concordar com tudo que eles fazem, e a gente não pode dizer um A. Esses dias, isso tem nome, isso chama-se totalitarismo ideológico. Você pode falar o que você quiser, até o ponto que isso não contraste com a minha vida, com os meus pensamentos. Nós já vivemos uma perseguição ideológica. Daqui a pouco isso vai se transformar numa perseguição sangrenta. Porque diante dessa situação que nós estamos vivendo em 2021, no século 21, né? Já estamos em 2024, se nós continuarmos a recuar, dar passos para trás, não é assim. Por que Jesus morreu na cruz? Porque Jesus não recuou diante da verdade. Por que São Paulo foi decapitado? Porque não recuou diante da verdade. Por que São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Porque ele não recuou diante da verdade, diante da lei de Deus, da razão. Nós católicos, bispos católicos, sacerdotes católicos, cristãos ortodoxos, protestantes, ou nós nos armamos com a unção do Espírito Santo e testemunhamos Jesus e educamos as pessoas, os nossos filhos, os nossos fiéis, ou então daqui um pouco, como a gente vê nesses vídeos, porque são vídeos, né? Vídeos são testemunhos gravados, né? Não tem como ir contra. Daqui a pouco é missa da maconha, é missa do escândalo, é gente de má vida, e isso tudo adentrando o altar do Senhor. A decisão é sua, a decisão é nossa.
Uma parte de cristãos já se escandalizaram da Eucaristia. Outra parte de cristãos se escandalizaram do primado de Pedro. E aqueles que sobraram? E vós? Também vão se escandalizar de mim? Por quê? Não adianta. Deixa eu terminar aqui, porque senão eu vou longe. Não adianta, porque não tem como destituir a fé da vida. Grava isso. Se você não vive o que você crê, você vai viver as alienações que você pensa. João 6,63. As minhas palavras são espírito e vida. Ou seja, Jesus tem uma doutrina e tem uma moral. Espírito e vida. E o Espírito Santo é tão grande, tão fantástico, que a Bíblia é tão maravilhosa, que os safados, os desonestos, os sofistas, os hereges, os de má vida, que querem separar a doutrina da vida, não conseguem, porque está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 6, todo aquele que nele crê, deve viver como ele viveu. E Jesus não vivia passando a perna nos outros, Jesus não ficava inventando ideologia de gênero, passando mão na cabeça de coisa errada. Jesus não fazia do pecado das pessoas o motivo dele, vai lá fazer o que você quiser, porque eu sou bonzinho, eu sou misericordioso. Não, Jesus cura o leproso e pede para ele se apresentar aos sacerdotes. Todo aquele que nele crê, deve viver como ele viveu. Jesus não vivia de acordo com cabeça de gente louco. Jesus não vivia de acordo com gente hipócrita. Jesus não vivia de acordo com o que pensa a maioria. Jesus vivia de acordo com o Pai e o Espírito Santo. Assim deve ser a sua vida e a minha, se nós quisermos ser cristãos. Porque se você destituir fé de vida, você acabou de criar uma maluquice, uma seita. E não queira que Deus abençoe isso, porque isso é blasfêmia, isso é tentar os céus. E não brinque com Deus. Eu, você e quem tem ouvidos, tratemos de mudar de vida, se quisermos servir a Deus e a sua santa igreja. Aqui sim é a escola dos homens. A igreja é mater et magistra, mãe e mestra. A igreja acolhe os homens no seu seio como mãe e ensina como mestra. A igreja sim, ela é o hospital público dos pobres pecadores, como diz São João Damasceno, do qual eu sou o primeiro. Quem que é o primeiro leproso da igreja católica? Padre Braulio d'Alessandro, o mais imundo de todos os batizados, mas eu pisei naquela porta, naquela soleira, para mudar de vida. Não vim aqui para Jesus abençoar minhas loucuras, não. Isso atrai a ira de Deus sobre a terra. Antigamente, o povo fazia bagunça escondido, agora o povo quer fazer bagunça dentro da igreja. Basta, meus irmãos, basta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.